Perpendicularidade e paralelismo de vetores e retas. Este vídeo faz parte de uma aula onde vou falar de vetores e retas relativamente à sua posição relativa. Neste vídeo vou falar então de vetores e em outro vídeo à parte falarei então de retas. A posição relativa de vetores e retas está muito ligada, isto porque eu posso estudar a posição relativa de duas retas recorrendo, por exemplo, aos vetores diretores das retas. Se os vetores diretores são, por exemplo, paralelos, então as retas também serão paralelas. E, portanto, interessa saber trabalhar muito bem com vetores e com retas. Vamos então falar aqui de vetores e vou começar então pelos vetores perpendiculares. Como é que nós garantimos, o que é que nós teremos de aplicar se soubermos ou se quisermos descobrir que dois vetores são perpendiculares? Bom, isto já não é novo, isto resulta então da definição de produto interno. Dois vetores U e V fazem 90 graus, são perpendiculares, se e só se o produto interno for igual a zero. Eu não vou aqui escrever porque relembro então que o produto interno já foi falado em aulas anteriores e esta condição também já foi falada nessa altura. Mas vou relembrar a forma do produto interno, é o seguinte, é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Ora, se os vetores são perpendiculares, o ângulo entre eles é 90 graus, o cosseno de 90 graus dá zero e, portanto, anula o produto interno, ok? Portanto, o produto interno é igual a zero se e só se dois vetores são perpendiculares. Eu estou aqui a supor que o vetor U e o vetor V são diferentes de zero, ok? E, portanto, teremos a certeza que os vetores serão, então, perpendiculares. Bom, este produto interno pode ser trabalhado de duas formas. Pode ser trabalhado em termos de coordenadas ou em termos da fórmula que eu acabei de falar, a fórmula do produto interno, é aquela que trabalha com as normas, norma vezes cosseno. Ou então trabalhando com coordenadas. Nós também sabemos fazer o produto interno com coordenadas. E se estivermos a trabalhar com coordenadas, eu vou dar aqui uma dica prática para nós encontrarmos um vetor perpendicular ao outro, sem fazer grandes contas, portanto, apenas aqui com uma técnica muito simples. Vamos supor então aqui um exercício. Dava-me no enunciado um vetor, as coordenadas de um vetor, 3, 2, por exemplo, e diziam no enunciado que este vetor era perpendicular ao vetor U. E era suposto então eu encontrar o vetor U, descobrir um vetor U perpendicular a este. Bom, eu poderia simplesmente fazer o seguinte, um vetor U perpendicular a este poderá ser o vetor que resulta da troca das coordenadas deste, portanto vou trocar o x com o y, ficará então 2, 3, e ainda trocar o sinal de um deles, apenas de um deles, ok? Já vamos perceber porquê. Vou então trocar o sinal de um deles, pode ser aqui do 2, e reparem que este vetor fica de certeza perpendicular àquele. E isto pode me dar jeito em termos práticos, se eu precisar então de um vetor perpendicular a outro vetor dado. Reparem porque é que dá perpendicular. Vamos fazer o produto interno assim mentalmente. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, mais 3 vezes 2 dá 6. Menos 6 mais 6 dá 0. E, portanto, produto interno igual a 0. Logo, estes vetores seriam perpendiculares, ok? Bom, é claro que também poderia ser este vetor, o vetor U, igual a 2 menos 3, não é? Estaremos a falar, então, da mesma situação. Aqui o produto interno também daria 0 com este vetor. Estamos a falar disto, não é? Eu tenho aqui um vetor inicial que chamei, então, 3, 2. E se eu quiser um vetor perpendicular a este, eu tanto posso pensar neste vetor aqui para este lado, não é? Como posso pensar também neste vetor aqui para cima, que irá dar então, portanto, vamos supor que este seria o vetor, portanto, 2 menos 3, e o outro lá em cima poderia ser o vetor menos 2, 3, não é? Reparem, temos aqui então dois vetores perpendiculares e poderíamos até conseguir mais se eu multiplicasse, por exemplo, este vetor que estou aqui a marcar por um número real. Eu iria obter um vetor também perpendicular ao 3, 2, mas com um tamanho diferente. Se eu multiplicasse, por exemplo, aqui por 2, ou por 3, ou por um número qualquer, ok? Portanto, esta é uma dica prática. Eu vou agora aqui generalizar trabalhando com as coordenadas de 1, 2, V1, V2. Portanto, se o vetor U for perpendicular ao vetor V, as coordenadas do vetor U serão iguais às do vetor V, mas trocando o x com o y e colocando o menos numa delas, ok? É isto então que eu quero dizer. Vou falar agora também de uma técnica prática para descobrir a mesma coisa, mas em R3, portanto, no espaço. Se estivermos no espaço, eu vou também fazer com um exemplo porque será mais simples. Vamos supor que tínhamos também 3, 2, menos 1, era dado no enunciado, e precisamos de um vetor perpendicular a este. Por alguma razão é pedido então um vetor perpendicular ao vetor 3, 2, menos 1. O que é que poderemos fazer? Então, muito simplesmente, parecido com o que fizemos anteriormente, mas não bem igual, anulamos uma das coordenadas,
Neste caso vou anular uma à nossa escolha, pode ser uma qualquer, vou anular aqui a última. Trocamos as outras duas, portanto o 2 com o 3, e trocamos o sinal de uma delas apenas, ok? Pode ser então este vetor, menos 2, 3, 0, é perpendicular a este, ok? Reparem que menos 2 vezes 3 dá menos 6, 3 vezes 2 dá 6, menos 6 mais 6 dá 0, 0 vezes menos 1 dá 0. O produto interno daria 0 também aqui, não é? É claro que também poderia ser esta situação, 2 menos 3, 0, também é um vetor perpendicular. Ou ainda, poderíamos ter também, anular aqui a coordenada do y, do vetor, e trocar as outras duas, ou seja, menos 1, 3, e agora trocar o sinal de uma delas. Portanto, aqui trocava o sinal, por exemplo, deste menos 1 e ficava mais 1. Também é perpendicular àquele, ok? Ou ainda, anular, por exemplo, a primeira coordenada do vetor e trocar as outras duas, menos 1, 2, e agora colocar um menos numa delas, por exemplo, pode ser aqui, ok? Existiriam ainda outras opções. Portanto, trabalhar a perpendicularidade de vetores, trabalhamos através do produto interno igual a 0. Em termos práticos, poderá dar jeito a encontrar coordenadas de vetores perpendiculares, utilizando então estas técnicas, ok? Vamos então ver agora vetores, vou só escrever então aqui em termos genéricos, trabalhando com as coordenadas. Portanto, se o vetor U é perpendicular ao vetor V, então anulamos uma delas, trocamos as outras duas e trocamos o sinal de uma delas, ok? Vou então passar a vetores paralelos, ok? E vetores paralelos, o que é que serão? Reparem, eu vou colocar já aqui a definição e depois vamos analisar. Dois vetores são paralelos, U é paralelo a V, se e só se U igual a KV. É claro que isto também poderia estar ao contrário, poderia ser V igual a KU, isso seria igualzinho, ok? E porque é que isto nos garante que dois vetores são paralelos? Paralelos ou colineares, ok? Eu vou aqui colocar outra palavra porque também é muito útil, colineares, para falar de vetores paralelos. Muitas vezes também se diz vetores colineares, ok? Bom, então reparem, eu vou considerar aqui um vetor V qualquer, este vetor V, e vou agora supor que este K é um número real, ok? Vou supor que é positivo. É positivo se for, por exemplo, 2, para ser mais intuitivo. Se for 2, quer dizer que o vetor U é igual a 2 vezes o vetor V. Quer dizer que ele mantém o sentido e a direção, mas passa para o dobro do tamanho, não é? Portanto, este seria então o meu vetor U se K igual a 2. E se o K fosse um meio, por exemplo? Bom, se fosse um meio, ia ficar um meio vezes V, ou seja, V a dividir por 2, não é? Ele iria ficar com a mesma direção e sentido de V, mas com metade do tamanho. Portanto, se o K fosse aqui um meio. E se o K for, por exemplo, menos 1? Se o K for menos 1, fica menos 1 vezes V, ou seja, só vai trocar o sentido da seta aqui do vetor V. Ok? Se o K for menos 1. E, portanto, nós conseguimos ver que seja qual for o K aplicado aqui ao vetor V, o vetor U será sempre paralelo. Poderá ter um tamanho diferente, não é? Poderá ter o sentido contrário, mas será sempre paralelo. Esta é então a definição de vetores paralelos. Bom, e vamos ver algumas consequências desta definição, não é? Por exemplo, num determinado enunciado poderá-nos ser apresentado esta condição. Dizem que o produto interno de dois vetores é igual ao produto das normas, com mais ou com menos atrás, e nós devemos concluir então que eles são paralelos. Ou então, se eles são paralelos, nós devemos concluir que o produto interno é igual apenas ao produto das normas. E isto acontece porque, reparem, o produto interno de dois vetores seria igual, aplicando a fórmula do produto interno, à norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno entre U e V, não é? Mas reparem que se eles são paralelos, o ângulo entre os dois vetores, sendo paralelos, ou é zero, no caso de eles terem o mesmo sentido, ou será 180 graus, no caso de eles terem sentido oposto, porque eles têm que ser colocados então origem com origem, então o ângulo entre eles dará sempre 0 ou 180, no caso de serem paralelos, não é? E portanto este cosseno vai dar um de dois valores, no caso de eles serem paralelos, ou dá 1 ou dá menos 1, ok? Mais ou menos 1, e portanto pode desaparecer este cosseno e colocamos mais ou menos 1 aqui atrás, depois temos que ver o sentido então dos vetores, ok? Temos ainda uma outra consequência, que eu vou aqui também fazer com um exemplo prático para ser mais intuitivo. É uma técnica prática também, um truque prático, digamos, para
verificar se dois vetores serão ou não paralelos. Vamos supor que eu tenho aqui o vetor u de coordenadas 2, 5, 7 e tenho aqui um determinado vetor v de coordenadas, por exemplo, 6, 15, 21. Como é que eu posso verificar quase automaticamente, digamos, se estes dois vetores são ou não paralelos? Reparem, posso fazer o seguinte raciocínio. 6 a dividir, eu depois já vou demonstrar porque é que isto acontece, não é? Mas agora estou a aplicar então para verem que é simples. 6 a dividir por 2 terá de ser igual a 15 a dividir por 5, que terá de ser igual a 21 a dividir por 7. Bom, se isto for verdade, 6 a dividir por 2 dá 3, 15 a dividir por 5 dá 3, 21 a dividir por 7 dá 3. Bom, verdade. Logo, poderemos concluir que o vetor u é paralelo ao vetor v, ok? É claro que estamos a fazer divisões e, portanto, teremos de ter o cuidado se alguma das componentes do vetor for 0, para não estar aqui a dividir por 0, não é? E, portanto, aí poderemos ter que utilizar a definição, que é o que eu vou fazer agora para mostrar que isto é verdadeiro. Poderemos, por vezes, poderá ser aconselhável fazer isso, mesmo em termos práticos, ok? Então, eu vou mostrar, através aqui da definição, portanto, se, partindo deste princípio, ok? Se u e v são paralelos, eu sei então que u é igual a kv. Vou então definir aqui as coordenadas do vetor u para trabalhar mais facilmente. Será u1, u2, u3. E as coordenadas do vetor v vamos definir como sendo v1, v2, v3. Ok? Vou colocar então aqui as coordenadas. Portanto, u1, u2, u3 igual a k, v1, v2, isto é rápido, esta demonstração que eu vou aqui fazer, ok? v3, portanto, se eles são paralelos, verificam esta igualdade e, portanto, apliquei as coordenadas. E agora o que é que posso dizer? Que o de 1, o de 2, o de 3 será igual. Vou passar o k lá para dentro a multiplicar, kv1, kv2, kv3. E agora posso igualar então as respectivas coordenadas, não é? Fazer aqui uma chaveta e dizer então que o 1 é igual a kv1, o 2 é igual a kv2, o 3 é igual a kv3, ok? E reparem que se resolver agora este sistema em ordem a k, fico com k igual a u1 sobre v1, k igual a u de 2 sobre v de 2, k igual a u de 3 sobre v de 3. Ok? E reparem que k igual a esta fração, k igual a esta fração, k igual a esta fração. Quer dizer que podemos dizer que estas frações são todas iguais, não é? E obter então esta igualdade aqui. O de 1 sobre v1 é igual a u de 2 sobre v2, que é igual a u de 3 sobre v3. Porque todas elas são igual a k, não é? E este k é o mesmo. E, portanto, poderemos trabalhar desta forma também os vetores quando queremos saber se são paralelos, ok? Aplicamos aqui a definição, o k, no caso, iria dar números, não é? E teria de dar sempre o mesmo número. Imaginem que dava k igual a 3, k igual a 3, k igual a 3. Ok, é verdade, então são paralelos. Se desse k igual a 3, k igual a 2, bom, então não são paralelos, não é? Bom, ficam estudados então aqui os vetores. Passaremos a outro vídeo então a fazer uma comparação com as retas. Então, até uma próxima!